bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos fazer uma breve revisão para a ficha avaliativa de ciências. Nós vamos relembrar aí um pouquinho que nós estudamos sobre a alimentação dos animais, sobre a alimentação das plantas, né? Nós vimos que as plantas, elas produzem o próprio alimento, que elas respiram, que elas transpiram. Então, nós vamos retomar um pouquinho esse assunto. E aí depois a professora também disponibilizou um joguinho para vocês, né? Para testar aí os conhecimentos, tá bom? Então vamos lá? Bom, turminha, vamos relembrar um pouquinho o que nós aprendemos, né? Na nossa ficha vai cair sobre a alimentação dos animais, sobre a respiração das plantas, né? E a produção de alimento. E a transpiração das plantas. Então, nós vamos relembrar um pouquinho, ok? Então, nós vimos, né, que os animais, eles se alimentam. Eles precisam da energia e dos nutrientes. E para conseguir essa energia e esses nutrientes, precisam dos alimentos, né? A energia e os nutrientes que os animais precisam para crescer e realizar suas atividades, vêm dos alimentos. Nós vimos que os animais, eles são classificados de acordo com o alimento que consomem, né? Eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam somente de plantas, por exemplo, o gafanhoto, o coelho, o boi, a cotia. Eles podem ser onívoros, quando se alimentam tanto de outros animais como de plantas. É o caso de nós, né, dos seres humanos, do lobo-guará, do tucano, do coati. Os animais, eles também podem ser carnívoros, quando eles alimentam-se somente de outros animais. Por exemplo, a onça, a joaninha, o tubarão. E os animais, eles também são classificados em detritívoros, que são aqueles que se alimentam de restos de plantas e de animais em decomposição. Por exemplo, a gente tem urubus, a gente tem hiena, algumas espécies, né, de moscas e besouros. Nós vimos também que alguns animais eles têm uma alimentação bem restrita, como é o caso, por exemplo, do urso-panda, que ele se alimenta somente de bambu. Então, esses animais que têm uma alimentação muito restrita, eles acabam sendo mais vulneráveis à extinção. Por quê? Se o bambu acaba aí o alimento do urso-panda, né? Então, ele não vai conseguir sobreviver. Então, esses animais que têm alimentação restrita são mais vulneráveis à extinção. Nós vimos também que, por outro lado, enquanto alguns animais têm uma alimentação bem restrita, existem outros animais que consomem diversos tipos de alimentos, como, por exemplo, os pardais, né? E por consumirem diversos tipos de alimentos, eles acabam se adaptando a diversos tipos de ambientes, ok? Então, nós aprendemos também que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento, né? As plantas precisam de energia para viver e elas vão obter essa energia através do alimento. Esse processo de produção de alimentos das plantas chama-se fotossíntese. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas, elas utilizam água e gás carbônico. E para transformar essa água e esse gás carbônico em alimento, né, em carboidrato, as plantas, elas utilizam a luz do sol. A clorofila, que é a substância que dá a cor verde às plantas, ajuda nesse aproveitamento da luz solar. E durante a fotossíntese, as plantas, elas liberam gás oxigênio no ambiente. Vamos observar aqui o esqueminha. A gente tem, né, uma planta. Ela absorve, né, água e sais minerais através das raízes, absorve também o gás carbônico do ambiente e a energia solar. Né? Ela precisa dessa água, desses sais minerais, do gás carbônico e da energia solar para produzir o seu alimento. A clorofila, que deixa essas plantas, as folhas verdes, né, vai ajudar no aproveitamento dessa energia solar. Então, a água e o gás carbônico que a planta absorve vai ser, com a ajuda da luz solar, transformado em alimento, né? Algumas células da planta vai conseguir fazer com que esse gás carbônico e essa água se transformem em carboidratos.
que são fonte de energia para as plantas. E aqui, durante esse processo de fotossíntese, as plantas elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio, ok? E aí nós estudamos também, né, que as plantas elas respiram. O gás oxigênio ele é muito importante na sobrevivência de muitos seres vivos, dentre eles as plantas. O processo de trocas gasosas que ocorre no interior das células dessas plantas, liberando energia, recebe o nome de respiração. Na respiração, as células produzem e eliminam gás carbônico. As trocas gasosas, elas ocorrem na maioria das vezes nas folhas das plantas, mas elas também podem ocorrer em outras partes das plantas, como por exemplo a raiz, o caule, que também podem realizar trocas gasosas durante o processo de respiração. Uma coisa importante: durante o dia as plantas elas realizam a fotossíntese e respiram. À noite, as plantas não realizam a fotossíntese, elas apenas respiram. A gente tem aqui um esqueminha mostrando pra gente, ó, durante o dia, elas respiram e realizam a fotossíntese, né? Durante a fotossíntese, absorve a água através das raízes, absorve o gás carbônico, absorve a luz solar e libera o gás oxigênio. E ao mesmo tempo que ela está fazendo a fotossíntese, ela está respirando, né? Durante a respiração, a planta, ela absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Esses dois processos ocorrem ao mesmo tempo durante o dia. Agora, durante a noite, a planta ela não realiza a fotossíntese. Por quê? Porque não tem uma coisa muito importante, que é a luz solar, né? Que é um fator muito importante para que realize a fotossíntese. Então, durante a noite, a planta ela apenas respira, né? Absorve o gás oxigênio, libera o gás carbônico, ok? Durante o dia, ela realiza os dois processos, respira e realiza o processo da fotossíntese, que é pelo qual ela obtém o alimento. Turminha, por fim, nós estudamos que as plantas elas transpiram, né? O que é a transpiração das plantas? É quando elas perdem água em forma de vapor. Então, essa perda de água em forma de vapor se chama transpiração. Geralmente, a transpiração ela ocorre pela superfície das folhas. Às vezes a gente até percebe, né? A gente vai pegar numa folha, ela tá assim meio molhadinha, né? Então, é a transpiração que ocorre. A transpiração, que é a perda de água, quando ela é excessiva, né, quando é muita, ela pode ser prejudicial para as plantas, porque as plantas precisam de água para sobreviver. Então, essa transpiração excessiva acaba sendo prejudicial. Por isso, algumas plantas, elas têm uma cutícula vegetal para evitar essa perda excessiva de água. Os cactos, por exemplo, eles têm as folhas em forma de espinho. E esses espinhos ajudam para evitar essa perda excessiva de água. Então, a transpiração das plantas é quando elas estão perdendo água em forma de vapor. Mas essa transpiração excessiva, né, pode ser prejudicial às plantas. Por isso que algumas têm a cutícula vegetal, que vai estar ali evitando essa perda excessiva de água, protegendo essas plantas, ok? Turminha, agora que nós já relembramos um pouquinho o que nós estudamos, é hora de jogar. Vocês vão para a pescaria. Então, o jogo é você pescar os peixinhos. Então, cada peixinho vai ter uma pergunta para você responder. Se você conseguir pescar todos os peixinhos, você ganha o jogo, ok? Então, se você acertou a pergunta do peixinho, ótimo. Se não acertou, tente novamente até você acertar, tá bom? Então, bom jogo para vocês, bons estudos e boa ficha avaliativa. Um beijão!